E aí, pessoal da internet, pessoal daqui, eu acho que eu vou ficar de lado assim, ó. Eu vejo todo mundo, pode ser? Sim? Eu tô meio perdido, né, hoje. Eu tô meio perdido, não sei vocês. Tem esse treco aqui. Pessoal da internet aí, vocês vão falando se o som estiver bom, se estiver ruim, tá bom? Porque daí agora o Luiz tá cuidando ali. E a gente vai, senão a gente se perde. E ano de 2020 foi um ano de muito aprendizado para nós. Foi um ano que a gente parou tudo, literalmente, e que talvez a gente aprendeu alguma coisa. E eu queria perguntar para você, é o primeiro culto do ano de 2021, o Rafa falou aqui, não está pronto o lugar, eu comentei também, né? Acreditamos que para domingo que vem vai estar tudo prontinho, mas a gente está tão feliz que tem uma casa para chamar de nossa. Mas eu queria perguntar para você, em 2020, foi um ano de você ser grato, ou você não conseguiu encontrar forças para ser grato no ano de 2020? Foi um ano muito polarizado para nós, não é verdade? Foi um ano em que até a saúde pública ficou polarizada, não é? As pessoas, algo simples de tomar alguns cuidados, as pessoas tiram sarro de uns, outros fazem por medo, outros fazem porque é o certo, e ficou tudo tão confuso na nossa cabeça. Vocês concordam comigo? Ficou tão confuso as coisas na nossa cabeça, tanta voz falando, tanta gente opinando, tantas pessoas que vinham como especialistas e você via que ela não era especialista de nada, outros que ninguém dava valor e eram pessoas sábias, pessoas especialistas. Quantas vozes falaram na nossa cabeça nesses últimos pelo menos 3 meses? Você pode ter certeza que você ouviu muitas vozes e no mínimo elas te confundiram. No mínimo elas falaram muitas coisas sobre o que fazer e não fazer. E você falou assim, eu vou ter que decidir quem eu vou ouvir. Foi ou não foi isso? Eu vou ter que decidir quem eu vou escutar. Porque do jeito que está eu vou enlouquecer. E aí sabe o que acontece? Essas pessoas vão influenciando nossas decisões. Tudo que a gente escuta influencia a gente. Então alguém diz assim, eu não sou influenciado por fulano de tal. Mas se você escuta ele, sem você perceber, você está sendo influenciado. Sem você perceber, aquela voz, ela vai um dia falar algo ao seu coração. E o que eu quero falar sobre influência, sobre voz, sobre tudo isso, eu quero perguntar para vocês, quem influenciou as decisões de vocês nessa última semana? Não vou nem pegar nos últimos meses, eu quero perguntar agora, dessa semana, quem que influenciou você? Qual foi a voz que te influenciou? Temos casais aqui, temos famílias. Então, na hora que você tinha que tomar a decisão de o que levar na ceia do Natal, ou no Ano Novo, se tinha que colocar uva passa ou não, quem que influenciou você? Quem que te ajudou a tomar decisões? Quem que falou assim, não, vamos fazer dessa maneira, e você falou, realmente vou fazer dessa maneira, acho que não vou fazer daquela. Você já parou para pensar nisso? Quantas vozes a gente tem escutado? E sabe o que acontece? Nós também sempre damos a nossa opinião sobre um assunto. Então aqui, eu não sei quantas pessoas nós estamos ao todo, mas cada um de nós temos uma opinião sobre um assunto. E o bom da internet é que todos nós podemos dar a nossa opinião. Mas o ruim também é que muitas vezes nós nos portamos como pessoas especialistas no assunto. E aí, meus amigos, em 2021 é um ano de reconstruir. A gente não sabe se vai ter vacina, quando vai ter. O brasileiro não sabe. Nós somos brasileiros, não somos de outro país. Tem uns caras que parecem índio, mas é brasileiro. A gente não sabe quando que vai ser essa vacina para nós. E aí eu quero perguntar para você, tendo vacina ou não tendo vacina, é ano da gente reconstruir. E para você reconstruir, quem vai influenciar você em época de reconstrução? Nessa época que você vai ter que tomar algumas decisões, quem que vai te influenciar? Vitor, Deus vai me influenciar. Aleluias, glória a Deus, né? Nossa, um cara que está na igreja, Deus vai me influenciar. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes é um digital influencer que é crente que te influencia. Muitas vezes é um youtuber, é seu professor. É todo mundo menos Deus.
Esses dias, olha só a história, esses dias, eu e a Jéssica tínhamos que tomar uma decisão muito séria. Inclusive, né, abrindo um parênteses, hoje é um dia que estamos aqui celebrando Jesus, mas um dia bem difícil para a nossa família. Hoje a gente perdeu a nossa avó. Né, a mãe do meu sogro hoje faleceu. É uma notícia péssima, péssima. Ninguém gosta de receber notícia de morte. Lembro quando a minha avó faleceu, e é uma notícia assim que choca a gente fica triste. Mas nessa semana, antes de receber essa notícia triste, eu e a Jéssica tinha que tomar uma decisão de algo muito sério, algo que poderia nos dar futuro ou não. E então eu falei para ela, Jéssica, olha, essa é a situação. Nós temos A, B, C e D nas nossas mãos. É isso que a gente sabe sobre essa situação. E o que você acha? E a minha opinião era dela. Era uma friagem. Aquela situação era uma friagem. Nós tínhamos que sair correndo. Tínhamos que pular fora. Era uma situação que matematicamente não era boa. Mas então fomos perguntar para o Senhor. Eu fui perguntar para Jesus, Jesus, o que o Senhor pensa disso? Porque a razão humana, os meus pensamentos, as minhas vontades me dizem para eu sair correndo. Mas entre a minha opinião e a opinião de Jesus, eu fico com a opinião de Jesus. Eu quero a sua opinião. O que o Senhor me fala sobre esse assunto? Então Jesus, nós entendemos que Jesus nos disse algo completamente diferente do que a gente achava. Então nós decidimos obedecer. Por que eu estou te dizendo isso? Porque em 2020 foi o ano da gente transbordar, foi o ano do transbordar. Talvez você transbordou só coisa ruim. Talvez só transbordou decisão ruim. Talvez só transbordou ingratidão. Puxa, mas quem merece um vírus desse? Veio para estragar tudo. Quem merece a igreja em casa? É horrível, não dá para assistir. Quando que vai voltar aos cultos? Né? Várias pessoas me falaram, não estou assistindo. Eu falei, tudo bem, mas eu não posso fazer nada. Não fui eu que inventei o vírus. Não tem como fazer algo, né, do dia para a noite. A gente precisa se organizar. Quantas pessoas vieram reclamar pelas famílias, pelas suas famílias, minha família ela está com um problema, mas não quiseram se colocar para solucionar o problema. Mas eu também vi pessoas que falaram, eu vou aproveitar de tudo isso para fazer a diferença, para fazer uma mudança, para transbordar algo bom. Só que acontece, meus amigos, que 2020 já passou, já ficou para trás. O ano que começou a pandemia, esse é o ano que nós esperamos que tenha vacina, talvez, e que as coisas comecem a voltar ao normal. Não vou entrar no mérito se você vai tomar, se ela é eficaz ou não. Mas eu estou dizendo que com a vacina o comércio começa a voltar, a vida começa a voltar, a escola começa a voltar, a igreja também começa a retornar. Sabe o que eu quero dizer? Esse ano, qual vai ser a sua decisão? O ano de 2020 já ficou para trás. A gente pode olhar, aprender, pode chorar, pode se alegrar. Mas nesse ano, como tema profético desse ano, sabe qual que é o nosso tema? É que nós vamos voltar para o primeiro amor. Esse é o nosso tema. Ano passado, falando do transbordar, esse ano o tema é voltar ao primeiro amor. Mas o que é voltar ao primeiro amor? E eu quero falar sobre isso com você. O primeiro amor, quem que é ele? O que é? Ano passado, eu vou falar bastante sobre o ano passado, porque eu acredito que faz sentido. Tiveram algumas vezes que eu fui orar e eu falava, Deus, parece que tem alguma coisa estranha na minha vida. Não sei se você já orou assim também. Deus, parece que eu não estou sentindo nada. Parece que não está rolando. Parece que todo mundo fala que escuta Deus, mas eu não escuto nada, não estou sentindo nada, não estou percebendo nada de Deus. Eu acho que Deus não gosta de mim. Acho que o Senhor não gosta de mim. Falava para Deus. E uma coisa, teve um propósito que o pessoal da intercessão colocou da gente fazer uma oração. Lá foram várias as experiências que a gente teve, mas uma foi da gente tirar alguns dias para jejuar. E eu percebi que uma das coisas que eu deveria fazer era, antes de tomar opiniões, tomar decisões, era voltar a perguntar para o Senhor. Algo que há alguns meses eu tinha parado de perguntar. Sabe por quê? A vida é tão rápida, a vida é tão corrida. Por exemplo, amanhã você vai para o serviço, ou trabalha em casa, ou está de férias, mas amanhã você tem que tomar uma decisão. Essa decisão é em cima da hora. Eu tenho que decidir agora. Você fala, então vou decidir. Você fala, acho que isso é melhor. E a gente fala, para que eu vou perguntar para Deus? Deus vai demorar para me responder. Então eu entrei nisso também, que eu pregava tanto sobre isso, e quando eu vi, falei, puxa, eu deixei de, nas pequenas coisas, perguntar para Jesus. Eu vou voltar.
Eu vou voltar à prática das primeiras obras. Eu vou voltar a colocar tudo na mão do Senhor. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, o primeiro amor, ele não é só algo que nós vamos falar sobre ele, mas ele é sobre prática. Os que são casados, os que estão casados, os que moram com alguém, sabem que o amor é uma decisão. É ou não é? Tem dias que você fala assim, eu decidi amar, eu vou perdoar. Eu decidi estar junto, eu vou perdoar. Eu decido por amar. Eu decido pelo amor acima de tudo. E com Deus é a mesma coisa. Sabe o que a gente faz? Com Deus é diferente. Com Deus, todos os meus dias vão ser bons. E aí o dia que a gente tem uma dificuldade, tem um problema, a gente fala, Deus não está comigo. Deus não falou que as coisas iam ser sempre boas. Ele nos diz em João 16:33, um texto que eu sempre cito, que no mundo nós iríamos ter aflições. Jesus falou, mas que era para a gente ter alegria, ou melhor, bom ânimo, porque Ele venceu. E eu quero dizer para você, o nosso segredo nesses dias vai ser voltar a amar Jesus, talvez como nunca amamos. Voltar a amar Jesus, talvez como você jamais amou. Eu estou hoje, o nosso lugar é diferente, eu falei aqui, né, é um pouco estranho, eu não sei para onde eu olho, para quem que eu olho, para que tem 2 câmeras aqui na frente. Nós estamos, igual parece num lugar novo, fica até meio nervoso, mas eu tenho uma clareza, eu tenho uma certeza, de que Deus nos chama para a gente voltar a amar Ele mais do que tudo. Se você vai vir nesse lugar ou não, se você vai ficar na sua casa o ano inteiro, eu não sei, mas independentemente do lugar, independentemente de quem você é, de quem eu sou, Deus nos chama esse ano para a gente amar Ele mais do que tudo. Para que você olhe para as coisas que você tem e você diga, Senhor, eu quero te amar mais do que o meu celular, quero te amar mais que o meu carro, quero te amar mais do que as coisas que o Senhor me deu. Será que você e eu, nós conseguimos falar isso? Será que se Deus hoje, eu falei isso nos cultos atrás, eu falei, se Deus pedisse alguma coisa que custou muito para nós, será que a gente daria para Deus? Se Deus pedisse o nosso emprego e Deus falasse, esse emprego não me agrada, eu quero que você deixe esse emprego. Eu não sei se Ele vai dizer, mas eu estou dizendo, você está disposto a amar a Deus acima de tudo e obedecer a Ele? Porque Jesus disse que o amor a Ele era expressado se nós obedecêssemos aos seus mandamentos. Então, eu quero entrar num ponto com você, não sei se você está anotando ou não, se você tiver. Nós vamos falar sobre como voltar ao primeiro amor. Só que, antes de falar como voltar ao primeiro amor, bem rapidinho, 3 coisas bem rápidas que eu vou falar. Antes de falarmos sobre voltar ao primeiro amor, eu quero lembrar que o amor, ele não é só coisas que você demonstra. Não é o movimento que você demonstra, mas é a sua obediência. Porque eu vejo muitas pessoas que elas são boas de falar, são boas no movimento. Eu falei agora há pouco da internet. Pessoas que são boas em fazer, mas que lá no fundo não amam o Senhor. Fazem pelo movimento, fazem para ter algo em troca. Isso não é amar o Senhor acima de tudo. Agora, amar ao Senhor acima de tudo, ou voltar ao primeiro amor, são 3 pontos que eu queria colocar, que a gente vai ter que colocar em prática esse ano. E eu quero olhar para a vida de um homem que está na Bíblia. Nada mais fácil que a gente olhar para uma pessoa que está na Bíblia. Vocês concordam comigo? Então, se Deus fala que isso é disponível, que isso está disposto a nós, então eu queria que vocês olhassem comigo para a vida de Pedro. Eu gosto de Pedro, a Bíblia mostra muitos defeitos de Pedro, mas mostra o coração dele. Então, voltar ao primeiro amor é a gente se voltar para aquele que nos ama mais que tudo, é Deus. E a gente só consegue amar a Deus porque Ele nos amou primeiro, tá bom? Isso aí está em 1 João 4,19. Só que para voltar para o primeiro amor, então, primeira coisa, quem está anotando, se você não está anotando, não trouxe um papel aqui, né? Anota na mão, dá um guspe no dedo aí, anota no dedo aí, na mão. Primeira coisa, nossa prioridade, tem que ser a nossa prioridade, amar o Senhor. Vitor, mas já é minha prioridade, eu não consigo. Será que é mesmo? A gente vai ver se é sua prioridade, amar ao Senhor acima de tudo. Para amar Jesus acima de tudo, para Ele ser o nosso primeiro amor, para a gente voltar a amar Ele mais que tudo, para fazer dele a nossa prioridade, para Ele estar em primeiro lugar. Eu quero ver com você sobre a vida de Pedro. Ele teve um episódio
que ele falou assim para Jesus: Jesus, não vai para a cruz não. Se você precisar ir morrer, eu morro no seu lugar. Eu vou lá e eu morro em vez de você morrer. E Jesus repreendeu Pedro. E ele falou: não, eu te amo mais que todo mundo, mais que tudo. Eu dou minha vida pela sua, Jesus. Sabe o que aconteceu? Quando Jesus foi entregue, estava sofrendo, e Pedro sentiu que a vida dele corria risco, ele falou assim: eu nem conheço esse cara aí não, hein? Eu não conheço Jesus. Ou seja, quando a situação aperta, quando dá um problema, se a gente não ama a Deus, isso vai ser exposto. Só que sabe o que eu gosto nesse mesmo cara que expôs que não amava a Deus? Ele voltou a pescar. Jesus morreu, ressuscitou, e ele falou para os amigos dele: olha, eu era pescador, Jesus morreu, ressuscitou, mas eu não amo a Deus tanto assim. Eu não amo tanto assim a Jesus. Eu vou voltar a pescar. E ele voltou a fazer aquilo que ele fazia antes de conhecer ao Senhor. Voltou às velhas práticas, voltou à sua vida antiga. Mas quando Jesus, de repente, apareceu na praia, quando Jesus apareceu e ele estava pescando, a Bíblia nos conta que Pedro pulou na água, abandonou o barco, deixou os amigos dele sozinhos, que ele tinha chamado para pescar, e falou assim: é o mestre. E ele saiu correndo para encontrar Jesus. Sabe de uma coisa? Pedro, talvez assim como você e assim como eu, ele não amava Jesus do jeito que ele desejava, o que ele imaginava. Talvez eu e você negamos Jesus várias vezes nesse ano que passou, nos nossos dias. Só que lá dentro do coração dele tinha um desejo tão grande por Jesus, que na hora que ele viu Jesus, ele falou assim: cara, é o mestre, eu vou sair correndo, eu vou lá até ele. Abandonou os amigos no barco e foi ao encontro de Jesus. E o legal de quando ele foi encontrar Jesus, ele demonstrou que Jesus ainda era prioridade no coração dele, que ainda lá no fundo do coração dele tinha algo que dizia que Jesus era importante para ele. Então quero te dizer, talvez você já sucumbiu em amar o Senhor, talvez suas atitudes hoje demonstram que você não ama o Senhor, mas eu tenho certeza que no fundo do seu coração, eu tenho certeza que aí dentro do seu coração tem algo que diz assim: eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso de Jesus, não tem nada que me satisfaz a não ser a presença de Jesus. Igual eu estava quando começou aquela campanha da intercessão, eu falei: tem alguma coisa que precisa mudar em mim, o que é, Senhor? E aí Deus abriu os meus olhos para ver que eu precisava voltar a amar Ele como no começo. Sabe de uma coisa? Na primeira oportunidade que você tiver, se Jesus for sua prioridade, você vai abandonar tudo por amor a Ele. O seu coração é dele. Segundo ponto, você precisa aprender. Então, o primeiro é ter Jesus como prioridade e fazer, tudo que eu for fazer, eu vou fazer para amar Ele. A segunda coisa é saber que é muito importante a gente ter uma revelação de quem é Jesus. Sabe o que é revelação? Não é aquelas irmãs que chegam e falam alguma coisa para você, né? Aquelas pessoas que chegam e traz uma palavra. Não é isso que é revelação. Também pode ser, mas uma revelação que eu quero dizer, lá dentro do seu coração, lá dentro da sua alma, você sabe quem Jesus é. Existe um texto que eu quero que agora você abra a sua Bíblia. É em Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler. Lucas, capítulo 9. Fala sobre o mesmo Pedrão. Eu gosto desse cara. Lucas 9. Diz assim, capítulo 9, versículo 20. Jesus estava orando em particular com os discípulos. Então, ele faz uma pergunta. Ele olha para os discípulos e fala assim: e vocês? O que vocês dizem? Quem eu sou? Ele tinha perguntado: o que as pessoas estão falando que eu sou? E agora Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde: o Senhor é o Cristo, enviado por Deus. Olha só, se você descer aí na sua Bíblia e for no versículo 28, 8 dias depois desse ocorrido, Jesus subiu para orar também. Aqui ele estava num momento de oração, no secreto. 8 dias depois ele foi orar com 3 discípulos mais próximos dele, aqueles que estavam mais chegados. Ele foi para o monte. E de repente, Jesus, ele foi transfigurado. A Bíblia nos conta, os discípulos nos contam, que estavam Jesus, Pedro, Tiago e João. E de repente, o rosto de Jesus ficou parecendo o sol. As roupas dele ficaram tão brancas, ficaram brilhando. E
apareceu ali Moisés, Elias, estavam conversando com Jesus. Um negócio assim, aquela experiência que você fala, cara, nunca mais vou esquecer isso. Eu nunca mais vou perder isso. Isso aqui marcou a minha vida. Uma experiência com a presença de Deus. Olha só, o mesmo Pedro, que lá na frente negou Jesus, mas que ele amava Jesus, depois nós vamos falar sobre o que Jesus restaurou ele. O que eu quero te dizer, que ele teve a visão no morro, no monte, né? Ele viu Jesus transfigurado, só que antes dele ter a experiência visível, no coração dele, ele já sabia que Jesus era o Filho de Deus. Sabe o que aparece uma voz no versículo 34, diz assim, uma nuvem surgiu e os envolveu e encheu eles de medo. Então uma voz que vinha da nuvem disse, esse é o meu filho, meu escolhido, escutem-o. Então, a voz veio e disse aquilo que Pedro tinha no coração dele. O que eu quero dizer para você é, você precisa de uma experiência com Deus, você tem que perseguir isso, você tem que buscar uma experiência que marca o seu coração, uma experiência que você fala assim, cara, hoje Deus falou comigo, hoje eu ouvi alguma coisa diferente, você precisa disso. Só que não adianta você ter a experiência se você não tiver a revelação no seu coração. A experiência só veio para Pedro, Tiago e João, que sabiam que Jesus era o Messias. Aquela voz só veio confirmar. Eu quero dizer, você precisa conhecer Jesus, você precisa ler a palavra, você precisa, nessa prioridade de voltar a amar Ele, você está tentando ter a experiência do sobrenatural, mas você, antes de depender de uma experiência, você já crê. A sua fé é suficiente. O sacrifício de Jesus é suficiente. Por que eu estou dizendo isso? Porque senão você vai ser aquela pessoa que vai viver em busca de experiências. E quando você for orar e não sentir um arrepio, quando você for orar num monte, sei lá, e não ver Jesus transfigurado, ou você for num culto e não sentir a presença de Deus, ou algo acontecer, você vai falar assim, tá tudo bem. Hoje Deus não quis me dar uma experiência, mas no meu coração eu sei quem Jesus é. Agora, falar, tá tudo bem, hoje eu não tive uma experiência, não quer dizer que você não está buscando ela, que você está indo atrás dela, que você está desejando por algo sobrenatural. Eu não sei quantos de nós aqui nesse lugar, quantos que estão assistindo na internet já tiveram uma experiência com Deus, mas eu quero te dizer, se você ainda não teve uma experiência, e você sabe que você não teve uma experiência com Deus, você precisa buscar isso. Você precisa buscar, você precisa ter algo que você diga assim, Deus já se revelou para mim. O Deus é vivo e Deus já se mostrou para mim. Deus já falou comigo. Esse é ano de você voltar a amar Deus acima de tudo, ter isso como sua prioridade e ter experiências. Os sinais são consequências da presença de Jesus na nossa vida. Então, se as pessoas vão ser curadas, se os cegos vão enxergar, se a pessoa que está no hospital vai ser curada, isso é consequência da presença de Jesus em nós. Agora eu quero te dizer, a consequência da presença dele não é uma experiência pessoal. Você precisa buscar uma experiência pessoal com Jesus. E o lugar para você buscar essa experiência é no lugar de oração, é no lugar secreto. É você desenvolver isso na sua vida, no seu dia a dia. E a terceira coisa, já estou encerrando, que a gente vai ter Santa Ceia hoje, eu quero te dizer, nunca é tarde para você voltar a amar Jesus novamente. É o ano de voltarmos a amar Jesus mais que tudo. Mas eu quero te dizer uma coisa, ainda tem tempo, ainda tem tempo. Se o seu coração parou de arder por Jesus, se você parou de desejar mais de Jesus, eu quero te dizer, você ainda tem tempo de voltar a amar Ele. Você ainda tem tempo de voltar a desejar Jesus. Você ainda tem tempo de voltar a buscar mais dele. Quando Pedro, ele viu Jesus e ele pulou do barco, ele viu, Jesus veio, eu tenho mais uma oportunidade. E ele foi correndo até Jesus. E então Jesus confrontou ele. E são aquelas 3 perguntas que ele diz, você me ama mesmo, cara? Será que você me ama? E Pedro diz, eu amo. E Jesus fala, você me ama mesmo? Eu amo. Você me ama mesmo? E ele fala, Senhor, quer saber uma coisa? Eu não te amo tanto quanto eu queria amar, mas eu ainda te amo. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que ainda tem tempo para você ser sincero com Jesus. A sua prioridade, a sua experiência, ela quer dizer que nunca é tarde para você ser sincero. Você precisa ser sincero com Jesus. Será que você hoje foi sincero com Ele? Eu falei agora há pouco aqui. Seja sincero com Jesus, converse com Ele. Será que a gente fica preso com medo do que a gente vai falar?
Se tem uma pessoa que você precisa rasgar o coração e falar, Jesus, olha, estou cansado. Jesus, olha, eu estou triste. Jesus, olha, eu estou sem paciência. É você precisa dizer isso para ele. Pedro, quando ele falou, olha, o senhor sabe que eu não te amo tanto, mas eu te amo. Ele não perdeu a chance de ser sincero. E algo legal, para a gente finalizar, é que ele estava no movimento de quem estava com Jesus. Então, muitos de nós vão dizer, se eu estivesse com Jesus pessoalmente, minha vida seria diferente. E ele estava no movimento. Pedro estava lá, o movimento estava acontecendo, e ele deixou escapar. Ele deixou o amor em segundo lugar. O movimento para ele era mais importante que o amor. Sabe uma coisa? Quando Jesus veio conversar e restaurar Pedro, uma das coisas que ele restaurou foi a sinceridade, a pureza no coração. Você está no movimento aqui hoje, está trabalhando aqui hoje, está assistindo aí, para tudo. Olha para o seu coração hoje e fala, será que eu amo a Jesus de verdade? Ou será que eu me acostumei com o movimento e perdi o amor sincero? O meu convite para você hoje é aquilo que nós cantamos por último. Volte a queimar sinceramente por Jesus. Você precisa voltar às primeiras obras. Você precisa voltar e deixar de viver no automático. Nós precisamos amar Jesus mais do que tudo, mais do que o movimento, mais do que esse lugar. Olha, esse lugar vai ficar lindo. Eu gostei muito do projeto que a mulher fez, que a arquiteta fez, a Amanda fez. Gostei muito. Só que esse lugar não representa nada se nós não tivermos amando a Jesus. Esse lugar aqui não vale de nada se a presença de Jesus não for tudo na nossa vida. Se a gente não amar Ele mais que todas as coisas. Será que você está sendo influenciado pelas pessoas ou está sendo influenciado pelo amor que você tem por Jesus? Será que você está sendo influenciado pela presença de Jesus ou por todas as outras vozes que te fazem distrair e você fingir que ama Jesus, mas não está amando? Eu quero convidar você que está aqui ou que está na sua casa a se colocar de pé. E nós já vamos fazer o nosso momento de encerrar essa palavra, e logo vamos para a ceia, mas eu queria perguntar, você que se colocou de pé aqui ou na sua casa, que você fechasse os seus olhos e se perguntasse, será que você ama Jesus? Seja sincero com Jesus nessa noite. Diga para Ele, Jesus, eu deixei de te amar. Eu deixei de te amar, Jesus, por conta do movimento. Eu me envolvi em tantas coisas. Minha rotina é tão corrida, Senhor, que eu deixei de te amar. Ou então você diz, Jesus, eu te amo mais do que tudo. Ou então talvez você diga nessa noite, Jesus, eu escuto tantas vozes que eu deixei de escutar a sua voz. Eu escuto tantas opiniões que eu parei de escutar a sua opinião, Jesus. Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, que está comigo hoje, junto comigo, deixa tudo no altar. É ano da gente reconstruir, mas a gente só vai reconstruir da perspectiva que Deus quer, só vamos reconstruir do jeito que Deus quer, se a gente estiver ouvindo a voz dEle, se Ele for nosso primeiro amor, se Ele for tudo para nós. Eu convido você, com seus olhos fechados, a falar para Ele, Jesus, nessa noite, eu quero que o Senhor volta a ser minha prioridade. Nesse ano, Senhor, eu quero que o Senhor volta a ser o meu amado. Eu quero que o Senhor volta a ser o meu desejado. Eu quero, antes de fazer algo, pedir sua opinião. Eu quero, antes de dizer algo, Senhor, escutar o que o Senhor está dizendo. Eu quero, antes de fazer algo, ver o que o Senhor faria. Senhor, eu quero te amar mais que tudo. Senhor, eu quero nesse ano, eu quero nesses dias, eu quero ser uma das pessoas que o Senhor olha e vê que o seu sacrifício valeu a pena. Senhor, nós queremos ser aquelas pessoas que o seu amor, ele está transbordando em nós. Senhor, faz em mim, faz na vida dos meus irmãos uma obra poderosa. Faz em mim, Senhor, faz na vida dos meus irmãos, Senhor, uma obra, ó Pai, onde o primeiro amor, o nosso primeiro amor, volte a ser pelo Senhor, onde a gente volte a te amar, mais que os nossos filhos, mais que as nossas famílias, mais que o nosso emprego, mais do que as coisas que nós temos ganhado, mais que as coisas que o Senhor tem nos dado. Nós queremos voltar a te amar, mais do que tudo. Esse é a nossa palavra, esse é o nosso desejo, esse é o nosso, Pai, é o nosso pronunciamento para esse ano.
nós vamos voltar a te amar, custe o que custar. Mesmo o amor de muitos se esfriando, a tua palavra diz que não seriam de todos, e o nosso não se esfriará, Senhor. Nós lutaremos pela sua presença viva em nós. É o que nós oramos nessa noite, e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu não sei se você na sua casa se preparou para a ceia, se você se preparou com o seu pãozinho, com o seu suco. Aqui nós temos, o pessoal pode pegar ali, está na mesa, pode todo mundo pegar. E enquanto isso, eu vou ler um texto da palavra que fala sobre a ceia. O apóstolo Paulo, ele estava falando com a igreja de Corinto, e os coríntios, e eles disseram assim, Paulo disse assim: eu transmiti para vocês aquilo que eu recebi do Senhor, que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu o pão e disse: esse é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que beberem. E Paulo está dizendo, ele diz assim, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, eu sempre gosto de lembrar, esse pão e esse suco, ele é um memorial para nós. E nós nos lembramos, hoje, de quem Jesus fez. Se um dia a gente perde o foco, se a gente perde o objetivo, Jesus estabeleceu a Santa Ceia para que nela a gente relembrasse o que a gente tem que fazer. Então hoje nós falamos sobre o primeiro amor. E eu queria firmar um compromisso com você que está aí, você que está aí, você que está aqui comigo. Eu queria firmar um compromisso de que se você perder tudo esse ano, se esse ano você perder a sua casa, se você perder seu emprego, se você perder até alguém da sua família, que você não vai deixar de amar o Senhor. Se você também ganhar tudo, se você ganhar uma casa nova, um carro novo, um emprego novo, pessoas na sua família, ou seja, se as coisas do mundo forem bem ou forem mal, eu queria fazer um compromisso nosso, de que nós vamos amar o Senhor mais do que amamos hoje. Quando a gente estiver no começo do ano que vem, que a gente for falar qual a palavra profética para o nosso ano, nós vamos olhar para trás e ver, cara, eu amo tanto a Jesus, achei que eu nunca fosse amar tanto assim. Da mesma maneira que hoje nós olhamos para trás e vemos que Deus nos deu a oportunidade de transbordar. Então, sabe, talvez você vai estar sozinho no final do ano. Talvez você não vai ter ninguém perto de você. Eu não sei como que vai ser, mas eu queria fazer um compromisso com você diante de Deus. Eu queria, eu e você, que nós olhássemos para Jesus nesse momento. E fosse muito pessoal isso. Você falasse para o Senhor, você falasse: Senhor, esse compromisso eu não faço com o Vitor, não faço com a Zoe, mas eu faço com o Senhor. Eu quero te amar cada dia mais. É o meu compromisso com o Senhor. Será que você pode falar isso para Jesus? Senhor, eu quero te amar cada dia mais. Senhor, esse é o nosso compromisso. Senhor, essa é a nossa declaração de honra. Senhor, nós sabemos que é difícil quando as coisas não vão bem. Nós sabemos como é difícil, Senhor, quando as coisas não saem do nosso jeito. E também sabemos como é bom quando as coisas vão melhor do que imaginamos. Mas nós fazemos um compromisso com o Senhor hoje. Nós vamos te amar cada dia mais. Nós vamos nos esforçar. Nós vamos buscar uma experiência. Nós vamos buscar ser sinceros. Nós não vamos, Pai, negociar o lugar secreto. Nós vamos fazer de tudo que depende de nós para te amar mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer um, Pai, e vamos sempre anunciar a tua morte e a tua vida até que o Senhor venha. Recebe, Senhor, o nosso coração nessa noite. Recebe, Senhor, Pai, a nossa vida nessa noite. E esse momento, Pai, de ceia, que seja vida. Pai, aqueles que estão doentes, Senhor, sejam curados através, Pai, desse momento. Que esse pão e esse suco sejam vida, Senhor. Aqueles que estão fracos, que se sentiam distantes do Senhor espiritualmente, que eles venham se sentir fortes, venham ser renovados, venham ser cheios do seu Espírito. Pai, e que cada dia mais todos nós te amemos. É isso que nós oramos,
em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode comer do pão, beber do suco. Amém? Não sei se você na sua casa tinha preparado o suco, mas o importante é nós termos esse momento para anunciarmos a vida de Jesus, a morte e a vida, tá bom? Então, a gente já está encerrando. Eu queria agradecer cada um que esteve aqui hoje cedo, quem está aqui também agora nesse momento. Quem está aqui está vendo essas coisas de construção que ainda não terminou. Cremos em Jesus que semana que vem estará tudo prontinho, mas se não estiver pronto, a gente está aqui novamente. Esse é o nosso lugar de culto. Se você não pôde vir e quer vir semana que vem, então você pode vir Rua Silva Jardim, 504, Sala 9. Está no Google, se você procurar Zoe Maringá. Tem no nosso link lá do Instagram, tem para você se inscrever para vir para o culto. Vitor, não me inscrevi. Chama a gente no WhatsApp, pergunta se ainda tem vaga, porque às vezes tem vaga e você fala, puxa, eu não me inscrevi, não fui e tinha vaga para ir. Por que é o problema da vaga? Às vezes não tem lugar, por conta da pandemia, do distanciamento e tudo mais. Hoje está bem reduzido. Semana que vem já vai ter mais espaço, tá bom? E a gente vai se adequando. Daqui um dia a gente está acostumado com esse lugar, daqui um dia está tudo posicionado certinho, daqui um dia ninguém mais está nervoso para falar na frente das câmeras, falar no microfone. Fica estranho, né? Vocês que falaram aí ficam nervoso? Fica, né? A gente fica tremendo por dentro, mas tá bom. Eu quero orar para encerrar. Acho que eu não estou esquecendo de nada, né? Estou meio nervoso hoje, verdade. Vamos colocar de pé para a gente orar encerrando? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo seu amor, nós te agradecemos pela sua bondade e agradecemos porque o Senhor nos chama para estar mais perto de ti. Pai, nós agradecemos por essa semana que se inicia. Aqueles que voltam ao trabalho, que estavam de férias ou de recesso. Dá sabedoria, Senhor. Pai, nos ajuda a te amar no nosso trabalho, a demonstrar o nosso amor pelo Senhor. Na nossa família, Pai, nos ajuda a demonstrar o nosso amor pelo Senhor. Nos nossos estudos, Pai, nós oramos e agradecemos pelo que o Senhor tem feito. E que a sua presença seja real no nosso dia a dia. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.